Um documento assinado por Dune. Klein foi para o subsolo e entrou no arsenal. Dune está certo. É hora de você entender os diferentes Beyonders e as várias organizações secretas, vestido com um roupão preto clássico. O velho Neil leu o bilhete sem estranhar. Em vez disso, ele apoiou a decisão do capitão. Ele então acrescentou de imediato com um sorriso: afinal, você estará indo para o mercado negro comigo amanhã à noite. Amanhã à noite, Klein não escondeu sua agradável surpresa ao pedir confirmação. O velho Neil assentiu e disse com um suspiro: sou uma pessoa que não consegue dormir com dívidas. Eu sempre desejo resolvê-las o mais rápido possível. Você não parecia agir assim antes. Você deixou para o último momento antes de usar a magia ritualística para resolver o problema então. Não sou o único que sofre de procrastinação. Peraí, a necessidade de eufemizar medo de gastar dinheiro para pagar um empréstimo. Klein não expôs o velho Neil e em vez disso insistiu. Sr. Neil, vou incomodá-lo para recuperar as informações correspondentes do portão Chanis. O arsenal guardava principalmente documentos arqueológicos e históricos. Havia documentos envolvendo Beyonders e organizações misteriosas, mas poucos em número. Além disso, eles eram em sua maioria conhecimentos básicos. O velho Neil tomou lentamente um gole de seu café moído à mão e estalou os lábios. Ele então saiu do arsenal com o documento assinado e carimbado. Klein vigiava o lugar em seu nome. Cerca de 10 minutos depois, o velho Neil voltou com uma enorme pilha de documentos. Eles só podem ser lidos aqui, eles não devem ser retirados, ele alertou enquanto colocava as informações sobre a mesa. Tudo bem, Klein deu um aceno firme. Ele estendeu as mãos, rapidamente folheou as páginas e fez uma leitura geral. Muito detalhado, como esperado dos documentos internos dos Falcões Noturnos, como esperado de uma igreja com 4.000 anos de história, ou até mais, Klein suspirou por dentro enquanto olhava os documentos. Os documentos não apenas apresentavam as várias organizações secretas, mas também listavam muitos dos caminhos de sequência. Eram muito completos. Alguns deles apenas apresentavam o nome da poção da sequência correspondente, enquanto outros só descreviam as habilidades do Beyonder da sequência correspondente. Certas sequências estavam completamente ausentes e deixadas em branco. Enquanto segurava sua empolgação, Klein encontrou o caminho de sequência do vidente. Ele folheou as páginas e logo encontrou uma palavra familiar. Então, sua expressão encantada logo congelou porque não havia nenhum nome das poções correspondentes das sequências 7 e 8 do caminho do vidente. Por sorte, as habilidades das próximas duas poções da sequência estão presentes. Klein exalou em silêncio enquanto acalmava sua mente e lia a descrição com seriedade. Sequência 8, nome da poção desconhecido. O Beyonder correspondente é bom em lutar com truques e muito astuto. Bom em lutar com truques, este é o próximo avanço do vidente. Porque parece estranho, não sou um caçador, vou me tornar um mago corpo a corpo. O que significa astuto? Minha inteligência é aprimorada, tornando-me bom em enganar o inimigo? Klein ficou atordoado. Ele até suspeitou que as informações dos Falcões Noturnos estavam erradas. Havia estudos de caso correspondentes anexados, mas ele não conseguiu encontrar uma explicação razoável, apesar de lê-los várias vezes. Ele lançou seu olhar mais baixo quando a descrição da sequência 7 entrou em seus olhos. Nome da poção desconhecido. O Beyonder correspondente é bom em muitos feitiços que podem ser lançados rapidamente. Mistura a habilidade do corpo e os poderes sobrenaturais comum. É assim que um avanço de um vidente deve soar. Klein soltou um suspiro de alívio. Depois de ver os estudos de caso da sequência 7, ele lançou seus olhos para a descrição geral do caminho. Este caminho de sequência foi estabelecido pela família Zaratul do Império Solomon. Durante os conflitos da Quarta Época, a família não foi totalmente destruída. O nome da família às vezes foi ouvido na história da Quinta Época, suspeita-se que esteja ligado à antiga Ordem Secreta. Zaratul, ao ver esse nome, os olhos de Klein se estreitaram. Ele tinha acabado de ver esse nome aparecer nas páginas remanescentes do diário do Imperador Roseli ontem à tarde. A atuação de Roseli veio de um lembrete da figura misteriosa conhecida como Zaratul. Por causa daquele misterioso Zaratul, o Imperador Roseli se arrependeu de não ter escolhido se tornar um vidente. Portanto, fui indiretamente influenciado, tornando-me um vidente. Faz a atuação retornar ao abraço do vidente, parece que tudo foi predestinado. Klein franziu as sobrancelhas e sentiu que as coisas eram um pouco diferentes. Apenas pela lógica, ele não sentiu que havia algo errado em nenhum aspecto. No entanto, no domínio do misticismo, o destino muitas vezes manifestava coisas e envolvia novos problemas. Além disso, a transmigração é um assunto bastante desconcertante, é apenas confuso, e o cara que eu possui tentou se suicidar por causa do caderno perdido da Ordem Secreta. Klein pensou por um bom tempo e formulou muitos palpites, mas não tinha informações necessárias para prová-los. Depois de reler as informações várias vezes, ele acabou suprimindo suas ideias e leu os outros registros. Ele primeiro encontrou a sequência do marinheiro e descobriu que ela de fato pertencia ao Senhor das Tempestades. Para um velho oponente que eles não enfrentaram por talvez mais de 2 ou 3 mil anos, os registros internos dos Falcões Noturnos eram bastante detalhados. Sequência 8, Raivoso. Nome antigo, Guardião da Tempestade. O Beyonder correspondente pode liberar vários ataques que excedem os limites comuns quando enfurecido. Sua força e velocidade são bastante aprimoradas e enfrentá-los é como enfrentar uma tempestade. Sequência 7, Navegador. Nome antigo, Sacerdote da Tempestade. O Beyonder correspondente também é um estudioso de astronomia e geografia. Ele possui uma compreensão intuitiva de campos magnéticos, correntes oceânicas, direção do vento e nuvens. Um barco com um navegador nunca se perderá no mar. Eles são ainda mais queridos pelos oceanos e ganham melhorias em todos os aspectos no mar. Eles são amigos da água.
Podem agir livremente debaixo d'água por mais de meia hora, são capazes de lançar um número limitado de feitiços relacionados à água. Alguns são resultado de suas próprias capacidades e alguns são uma dádiva do Senhor das Tempestades. Por exemplo, um sequência 7 navegador é muito poderoso, Klein assentiu enquanto pensava bastante. Ele suspeitava que o enforcado era um guardião da tempestade, ou até um navegador. Devido ao seu avanço recente, era mais provável que ele fosse o último. Isso também indicava que o enforcado era um membro do Punidores Mandatários ou um pirata que tinha sido secretamente absorvido pela Igreja do Senhor das Tempestades. Impressionante. Impressionante, Klein voltou algumas páginas e encontrou o avanço do espectador. Ele descobriu que a descrição era idêntica ao que o enforcado tinha dito. O Beyonder de sequência 9 espectador era como um vidente. Ele carecia de meios de combate direto e só podia observar um alvo para obter informações, reunindo os verdadeiros pensamentos do alvo. Ao fazer isso, poderia fornecer influências e orientações sutis para fazer com que as situações se desenvolvessem da maneira que desejassem. O Beyonder de sequência 8 telepata era o avanço do espectador. A observação dele não se limitava apenas a detalhes superficiais, mas também mais profundamente na aura, no corpo etérico ou em outros domínios misteriosos. A combinação dos dois permitia que um telepata entendesse com precisão os pensamentos de uma pessoa como se pudesse ler sua mente. Na frente de um deles, era difícil ter segredos. O Beyonder de sequência 7 psiquiatra, que também era conhecido como analista de psique, ganhava outros aprimoramentos acima dos fundamentos da sequência 8. Ele poderia começar a influenciar diretamente um alvo. Por exemplo, poderia tratar os problemas mentais de um alvo ou, do contrário, fazer com que ele desenvolvesse tais problemas e perdesse a razão. Um Beyonder que é muito difícil de ser notado. Após ler a descrição, Klein fez um julgamento fundamentado. Depois de entender as informações relevantes sobre os membros da reunião, ele foi para a Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria. Supor que o Imperador Roselli tinha escolhido a sequência do erudito. Sequência 9 erudito. O Beyonder correspondente acredita que conhecimento é poder. Ele tem uma compreensão aproximada do sobrenatural, mas tem mais conhecimento sobre água régia, nitroglicerina, parafusos e engrenagens complicadas. Ele parece saber tudo. Não é de admirar que o Imperador Roselli tenha dito que esta poção lhe convinha perfeitamente, permitindo que ele aproveitasse sua vantagem ao máximo. Klein entendeu tudo quando ele baixou os olhos. Depois de vários estudos de caso, a sequência 8 correspondente enfim apareceu na visão de Klein. Arqueólogo. Ele possui uma boa compreensão de história e sobrevivência ao ar livre, bem como conhecimento de ruínas proibidas. Ele tem um corpo forte o suficiente e capacidade de enfrentar tudo. Sequência 7, avaliador. Ele pode entender intuitivamente os poderes e problemas da maioria dos itens extraordinários e pode usá-los enquanto mantém o perigo em seu nível mais baixo, como a autorização de segurança de Klein era insuficiente. Ele só tinha acesso até os caminhos de sequência 7. Isso o deixou um pouco frustrado, mas não poderia contornar isso. Ele apenas desejava que Baclund enviasse logo o artefato selado 2-049 para determinar se Raibieber era descendente da família Antigonus. Dessa forma, ele teria a chance de se tornar um membro formal e obter uma habilitação de segurança mais alta. Recompondo-se, Klein leu o material seriamente de capa a capa. Ele sabia que os avanços do colecionador de cadáveres eram coveiro e médium espiritual. Ele também sabia que não havia informações sobre a sequência 8 do caminho de espreitador de mistérios. Não só não havia nome para a poção, mas até mesmo a descrição foi deixada em branco. Havia um nome para a sequência 7 desse caminho, feiticeiro. Parece impressionante, Klein lentamente virou a página e viu aprendiz e saqueador, sobre os quais o Imperador Roselli tinha pensamentos persistentes. Seus registros atingiram apenas a sequência 8 e nada mais. Sequência 9, aprendiz. Suas habilidades são bastante estranhas. Só pode ser confirmado que este é o caminho originário de um mago. Ele raramente fica preso e é muito difícil de ser parado. No geral, é capaz de escapar e passar por obstáculos todas as vezes. Sequência 8, mestre dos truques. Usa todos os tipos de feitiços estranhos, mas não são fortes. Sequência 9, saqueador. É difícil separar esse Beyonder de bandidos ou ladrões comuns. Talvez os meios disponíveis para ele sejam mais impressionantes, mas seu objetivo de roubar riquezas não é para diversão ou sobrevivência. É mais como atender a um chamado. Sequência 8, trapaceiro. Também descobrimos vestígios desse tipo de Beyonder em investigações de fraude. Ele se diverte com a trapaça, se divertem com a trapaça e isso é atuação de uma forma diferente, não? Se eu pudesse escolher, poderia ter escolhido o aprendiz, Klein disse em silêncio para si mesmo. De repente, ele descobriu a poção de sequência correspondente do culpado da tragédia do Alfalfa, o instigador Tris.